Aleluia, louvado seja Deus. Em pé como estamos, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 3. Mateus 3, glória a Deus. Nessa noite nós estamos aqui dando prosseguimento ao estudo do Espírito Santo, que o nosso pastor presidente, pastor Oséias, tem ministrado sobre as nossas vidas. Está em viagem e não poderá estar conosco essa noite, mas na próxima terça, se Deus assim nos permitir, ele estará aqui dando prosseguimento ao estudo sobre o Espírito Santo. Você que está acompanhando sabe, nós temos um livro que foi adquirido, que é a Teologia Sistemática Pentecostal. Eu imagino que os irmãos trouxeram o seu livro, né? E se tiver algum livro aí que possa ser ofertado aos irmãos para que eles acompanhem o estudo do Espírito Santo, é importante. Se não, vocês ouçam que algo da parte de Deus tem para nós nessa noite. Mateus capítulo de número 3, nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, nós te louvamos pela leitura da tua palavra nessa noite. Nós glorificamos ao Senhor por mais uma noite nós estarmos diante de ti, na tua presença, Pai. Fala aos nossos corações, que nós possamos a cada instante, Espírito Santo, ter mais e mais comunhão contigo, sentir mais e mais a tua presença conosco e também, Senhor, usufruir dos dons que o Senhor ministra sobre as nossas vidas. Pai, fala um pouco mais ao nosso coração, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos nessa noite alegres pela presença da nossa cantora Sandra Pires. Nos dá a honra de estar conosco nessa noite, juntamente com seu esposo, Melk, a filha Emanuele, glória a Deus, que estão conosco aqui. Também o Anderson e a Lane estão conosco, seus filhos. É um prazer ter vocês conosco também. Tem mais alguém que está nos visitando? Dá um sinalzinho assim com a mão. Temos aqui mais uma família. É um prazer imenso ter vocês conosco aqui nesta noite. Tem mais aqui alguns irmãos. Olha que bênção, igreja, dá uma olhadinha. Irmãos que estão nos visitando, dá um sinalzinho com a mão e a igreja vai lhe cumprimentar com a paz do Senhor. Olha que bênção. Irmãos, por favor, levantem-se, cumprimentem os nossos visitantes. São pessoas importantes para Deus e para nós. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Quero louvar a Deus pela vida. Pastor Wexson ficou escondido ali atrás do nosso irmão. Pastor Wexson, Deus abençoe você, a missionária Juliana, estão conosco, são nossos amigos do Wilson também. Louvado seja Deus, é um prazer ter vocês conosco aqui nesta noite. Todos os que nos visitam, nós vamos dizer assim para vocês: sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sintam-se bem em nosso meio. Oh glória, quero louvar a Deus também pelo mais novo casal da Adegales, né? Casaram-se recentemente, nosso irmão Wellington e a sua esposa Alessandra. Fique de pé, para que a igreja possa ver o sorriso de vocês. Pensa num casamento bonito, irmãos, que foi dos nossos irmãos, estão passando num período de lua de mel, mas mesmo assim vêm à casa do Senhor para aprender da sua palavra. O que vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e fique para sempre conosco. Glória a Deus. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo e juntos vamos viver. Deus
Deus te ama e eu te amo e juntos vamos viver. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu... Dá paz do Senhor para ele aí. Dá um sorriso para ele. Aleluia. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Aleluia, amém. Glória a Deus. Louva a Deus também pela vida da missionária Yara. Tem enfrentado umas batalhas aí, não muito pequenas, mas sempre que a vemos na casa do Senhor, nós nos alegramos, porque sabemos que a nossa oração, junto com a dela e da família, está surtindo efeito. A vitória é sempre nossa, missionária Yara, e de todos aqueles que perseveram no Senhor. Sempre o Senhor está conosco. Irmãos, nós lemos aqui a passagem de Mateus, que fala sobre uma pessoa muito importante chamada João Batista. João Batista, que batizava e era uma pessoa muito importante na sociedade, respeitado. Tinha os discípulos dele que o seguiam, não é? E um determinado momento, quando foi fazer um batismo, ele deixou bem claro que ele estava batizando apenas com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. João não buscou glória para ele, João não quis ser o principal, não, ele atribuiu ao que viria realmente a principal importância, que era o Senhor Jesus Cristo. E seguindo aqui a leitura, você vai ver o que acontece. Ele falando essa palavra, quem chega? O próprio Jesus Cristo, o que traria ou que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Essa foi a promessa, esse foi o testemunho de João Batista, e dando esse testemunho, Jesus já aparece em seguida para ser batizado pelo próprio João Batista. Você imagina, né? Ser batizado, ou melhor, batizar o Senhor Jesus, aquele que ele estava dizendo que é muito mais poderoso do que ele, que o batismo era muito mais forte do que o batismo nas águas que ele estava proporcionando aos seus seguidores. Que maravilha, mas foi isso mesmo que ele falou, e Deus deu a honra a João Batista de batizar o próprio Jesus Cristo, e batizando nas águas, todos sabemos, nosso pastor tem falado muito sobre isso, do Espírito Santo vindo sobre a vida de Jesus, como forma de pomba, uma forma corpórea de pomba. E o nosso pastor falou aqui sobre a unção do Espírito Santo, aqui no nosso livro, ele falou aqui até a página 187, as ministrações do Espírito na nossa vida, na vida do crente. E hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, segmento do estudo aqui na página 189. O tempo passa bem rapidinho, nós queremos daqui a pouco ouvir a cantora Sandra Pires adorar o Senhor. A cantora vem para ouvir a palavra, né, irmãos? A gente sabe disso, eu como cantor, eu sei disso. Às vezes a gente chega no lugar só para ouvir, né? Mas não tem como. Não tem como, essas joias preciosas que Deus coloca no ministério, na nossa vida, é importante a gente ouvir, e porque nós temos a alegria de ouvir. Consideramos a Sandra Pires e sua família como sendo também desta igreja. Eles têm um carinho muito grande pelo nosso pastor Oséias, pastora Patrícia, são amigos pessoais dos nossos pastores e nossos também, né? Glória a Deus. No início da minha carreira musical ali de cantor, foi o Melk que me ajudou, mas o Adriano é o nosso compositor, né, de 4 músicas do meu CD, e o Melk foi lá e gravou, né, rapidinho as músicas no seu estúdio com teclado e mandou lá para nós produzirmos as canções. Então nós temos uma gratidão muito grande a esses 2 homens de Deus que estão sentados juntos aí, são amigos pessoais também de longas datas, né? Um do outro e meu também. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom estar reunido aqui com vocês. Então, falando sobre o batismo com o Espírito Santo, o nosso pastor explicando sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo,
você vai perceber que aqui na continuidade do estudo, o nosso comentarista continua, o nosso escritor continua falando também sobre este assunto. Para compreender melhor a obra do Espírito Santo, nós devemos meditar profundamente nas seguintes referências. João 7, 37 a 39. Põe aí para mim, por favor. João 7, 37 a 39 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha que passagem maravilhosa a respeito do Espírito Santo. Jesus se põe em pé e começa a bradar, falando dele, não do Espírito Santo que ele encaminharia para nos batizar. Nós somos batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo e falamos através do Espírito Santo, profetizamos através do Espírito Santo, as línguas que temos estranhas para alguns e para nós muitas vezes a gente não tem interpretação, mas há momentos que o Espírito Santo também resolve interpretar essas línguas. É muito bom poder ser ministrado e abençoado por esse Espírito Santo prometido pelo próprio Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O comentário que se segue é um desdobramento desses textos dentro dos limites do espaço de que dispomos. Abre aí, por favor, Atos 1, 12 a 14. Nós não vamos conseguir ler todas as referências, irmãos, porque o tempo passa muito depressa e nós queremos ver se a gente consegue chegar aqui no fim desse tópico. Se não der, o nosso pastor dá continuidade, mas nós pretendemos adiantar um pouquinho essa parte do estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos 1, 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmãos de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os discípulos de Jesus reunidos buscando o Espírito Santo, clamando pelo Espírito Santo. Dos cerca de 500 irmãos que viram a Jesus, ficaram reunidos, aguardando a promessa do Espírito Santo que viria sobre eles. Eu imagino que começou a demorar, e aí um começa a ficar um pouco cansado, outro começa a desacreditar na promessa. Fato é que dos 500, mais ou menos 120 sobraram, que permaneceram buscando, clamando, acreditando que o Espírito Santo viria. Assim que Jesus foi assunto aos céus, começou a espera. Eles estavam com Jesus, então não sentiam necessidade de nada. Jesus preenchia os discípulos e as pessoas que estavam à sua volta. Quem chegava perto de Jesus sentia algo especial, algo expressivo, sentia um calor, uma temperatura alterada, coração acelerado, uma presença gostosa, diferenciada, que homem nenhum proporcionava. Então eles estavam muito satisfeitos, muito contentes com a presença de Jesus. Só que Jesus já havia deixado claro que iria novamente retornar aos céus, mas o Espírito Santo viria para preencher o vazio que ficou no coração daqueles homens. Jesus ressurreto, eles estavam reunidos ali, então sobraram apenas uns 120 deles que atenderam a palavra de Jesus. O que acontecera aos demais que lá não foram? Nem todos
buscam com fé. Essa é a questão. Por que não permaneceram? Por que os outros não se reuniram? Será que foram só 500 curados? 500 que tiveram visões restauradas? Que conseguiram novamente voltar a caminhar? Que foram libertos de demônios? Será que foram só 500? Não, foram muitos, mas infelizmente muitos deles não perseveraram, não buscaram com fé para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo, para poder falar em outras línguas. Nós precisamos perseverar, igreja. Pastor, eu quero falar na língua dos anjos. Eu vejo que muitos irmãos falam e eu não falo, então persevera. Busca com fé, acredita que é para você também. Não é para uma classe específica, isolada de pessoas. Não, é para aqueles que creem e buscam. Quem crê e busca pode sim ser batizado com o Espírito Santo. A promessa, ela aconteceu no Antigo Testamento. Há várias promessas de Deus no Antigo Testamento, o derramamento do seu Espírito sobre o seu povo, mas a principal é a que foi proferida pelo profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, versículo 28 a 32. Vamos ler o que o profeta Joel diz no Antigo Testamento a respeito desse derramamento. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vou parar aqui nesses 2 versículos. Olha, a promessa no Novo Testamento também. Nós vemos essa do Antigo Testamento, prossegue aí até o versículo 32, e tem a promessa no Novo Testamento, lá em Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você lembra o dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Como é bom, irmão. As nossas carnes tremem, a nossa língua enrola, a gente sente a temperatura alterar, a gente começa a sentir uma alegria inexplicável do Espírito Santo envolvendo a gente e nos batizando. Como é gostoso ser batizado com o Espírito Santo, como é gostoso poder falar a língua dos homens, ou melhor, a língua dos anjos. A dos homens a gente já fala naturalmente. Marcos 1:8, coloca aí para mim, por favor. Marcos 1:8. Marcos 1:8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Você vai ver várias promessas dessas na palavra do Senhor. Temos no Antigo, temos no Novo Testamento as promessas do Senhor sendo feitas, mas nós temos que acreditar. Em Marcos, Jesus declarou que nós iríamos falar novas línguas. Você tem falado a língua dos anjos? Você tem desejo de falar a língua dos anjos? No seu dia a dia você reserva tempo para falar a língua dos anjos? Precisamos ter essa preocupação, porque isso nos edifica. Isso é edificação para a nossa vida. E olha que estamos precisando muito ser edificados pelo Espírito Santo. Pouco importa, irmão. Vai ter pessoas que dizem que não, o Espírito Santo foi só para aquele tempo, para as pessoas serem envolvidas, e a gente foi batizado no Espírito Santo, e a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, e está bom demais. Esse negócio de ficar falando língua estranha, buscando dons, interpretar línguas, não, isso não precisa mais. É óbvio que precisamos.
A orientação do Espírito Santo para nós é para toda a nossa vida. Enquanto vida você tiver, o Espírito Santo quer te orientar, quer nos usar. E não é só para o nosso benefício, igreja. Ele quer nos usar para abençoar o seu próprio reino, para crescer, fazer crescer o seu próprio reino. Quando nós falamos do amor de Cristo, quando nós ganhamos almas para o Senhor Jesus, nós estamos fazendo o reino de Deus crescer. Deus não precisa de veredito do homem na sua palavra e nos seus assuntos. Não é o homem que vai dar o veredito se o Espírito Santo virá, já veio e não virá mais, se veio só para morar, que não vai operar dons em nós. Não. Deus não precisa que o homem determine sobre isso. A determinação é dele. Foi Ele que resolveu fazer morada em mim e em você. Quando eu e você entregamos a vida ao Senhor Jesus, a própria Bíblia diz que Ele entrou, o Espírito Santo entrou, limpou e habitou. O Espírito Santo habita em nós. Essa é uma forma de batismo, batismo no Espírito Santo. Agora Ele quer que nós sejamos, como o nosso pastor colocou bem aqui para nós com aquela canetinha, que nós sejamos revestidos, que nós sejamos imersos, que nós sejamos realmente impactados com essa presença. Quando você recebe a presença de alguém importante na sua casa, você se sente impactado, sim ou não? Você corre de um lado, corre do outro, faz uma coisa, faz outra, manda menino correr para buscar não sei o que, e vai daqui, vai dali, corre da acolá, porque você recebeu uma pessoa que te impacta. Que seja um parente seu, um amigo, você se sente impactado. Ei, quem habita em nós é o Espírito Santo. Qual é o impacto que isso tem na sua vida? Só para dizer, Adriano, eu tenho, porque eu aceitei Jesus. No aceitar Jesus, Ele habita em mim. Bom demais, maravilha, vai para o céu, vai sim, com certeza. Mas o Espírito Santo quer mais de nós. O Espírito Santo quer mais conosco. Ele não quer só habitar, mas Ele quer operar em nós e através de nós os seus dons. É por isso que nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo e sermos revestidos cada vez mais desse Espírito. Em Lucas 24:49, Jesus denominou a promessa como a promessa de meu Pai. Lucas 24:49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Eles já eram crentes, eles já andavam com Jesus, eles já sentiam a presença do Espírito de Deus ali. Mas a coisa ia mudar radicalmente. Eles não iriam mais só sentir, eles iriam receber o Espírito Santo dentro deles. Desde aquela época até o dia de hoje acontece a mesma coisa. Quer os críticos, os religiosos falem ao contrário, é exatamente o que acontece desde aquela época até os dias de hoje, até enquanto Jesus não vier levar a sua igreja, vai acontecer da mesma maneira. O crente, ou melhor, o não crente vai aceitar ao Senhor Jesus, entregar a vida a Ele, render-se ao Senhor Jesus, confessar os seus pecados, reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida, aquele que deu a vida na cruz, morreu na cruz do Calvário por ele. Reconhecendo esse Jesus, ele vai aceitá-lo, e quando aceitá-lo, a promessa se cumpre imediatamente. O Espírito Santo vem e faz morada. Eu tenho o Espírito Santo comigo, e você? Isso é motivo de alegria, irmão. Eu não estou só. Há momentos que você acha que está só, né? Não tem momento na vida da gente de falar, estou sozinho, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém sabe o que se passa na minha cabeça, eu não sei mais o que fazer. Ei, lembre-se, você não está só. Fisicamente você pode estar em um ambiente que você não tem mais ninguém à sua volta, mas mesmo assim, tu não está só, crente. O Espírito Santo está dentro de você, porque você um dia reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor.
Então é isso que é importante, nós acreditarmos que não precisamos de nenhum veredito humano para receber o batismo com o Espírito Santo e viver essa vida maravilhosa com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi o último assunto de Jesus antes da sua ascensão. Isso mostra que esse revestimento de poder do alto é de inestimável relevância para o povo salvo. Esse assunto é extremamente necessário e importante para a igreja. Nós, como igreja, não podemos nos modernizar tanto ao ponto de não desejarmos mais o Espírito Santo como sendo o nosso guia, a nossa vida. Por mais que adquiramos conhecimento, riqueza, seja mais do que for, posições, poder, fama, nós jamais podemos deixar de lado o Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Só tem um detalhe: Ele só habita em templos limpos. Limpos. Não tem como servirmos a dois senhores. A proposta é essa. Não, você pode ser crente, mas você pode fazer tudo que o mundo faz. Você pode buscar santificação, mas você também pode pecar. Não. Deus tem ciúme de você, crente salvo. Eu vou repetir de novo: Deus tem ciúme de você, crente salvo. Quem garante a nossa salvação é o Espírito Santo que está habitando dentro de nós. Por isso que temos essa convicção: somos cristãos, somos salvos em Cristo Jesus, e estamos com essa certeza porque o Espírito Santo habita em nós. O apóstolo Pedro, após ser batizado com o Espírito Santo e pregar no dia de Pentecostes, encerrou o seu sermão citando a promessa do batismo agora cumprida no cenáculo em Jerusalém. Está lá em Atos 2, versículo 1 a 4. Todos nós sabemos que quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, eita, mas aqueles homens ficaram corajosos. Não precisava se esconder mais de nada, não precisava temer. Eles saíram pregando o Evangelho, ganhando muitas, milhares de almas para o Senhor Jesus. Você imagina que privilégio você andar com uma pessoa, ver o que ela faz, muito superior ao que você faz, muito além do que você faz, coisas que você não tem condições de fazer. Ressuscitar mortos, curar leprosos, dar vista ao cego, expulsar demônios. Quem? Nós? Não, é Jesus. Nós estamos seguindo Jesus, porque Ele faz tudo isso. Aí daqui a pouco, pastor Juscelino, Jesus chega e fala assim: não, mas agora vai ser você. Estou indo embora. Eu vim aqui só para ensinar vocês como se faz. As multidões vão necessitar de serem libertas, curadas, transformadas, e também de ouvir a minha palavra para a salvação. E são vocês que vão realizar essas obras. Está entendendo porque nós temos que ser batizados com o Espírito Santo? Porque é através do Espírito Santo atuando dentro de nós que nós vamos poder operar esses milagres em nome de Jesus. Tudo que fazemos, irmãos, não é no nosso nome, é no nome de Jesus. E no nome de Jesus há poder. Cumprimento da promessa. No Antigo Testamento, o privilégio especial do povo de Deus, Israel, foi receber, preservar, comunicar a revelação divina, as Santas Escrituras. Já o privilégio especial do povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, que somos nós, é receber o Espírito Santo na conversão, no batismo com o Espírito Santo e subsequente através da vida cristã. Epa! Entendeu aí como é que o Espírito Santo age conosco? Nós recebemos o Espírito Santo na conversão. João 3,5. Põe aí para mim, por favor. João 3,5.
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha a bênção chegando para mim e para você. Nascemos da água, nascemos do Espírito, então na nossa conversão nós recebemos o Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo e subsequente através da vida cristã, Atos 4:8. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, põe o próximo, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aqui já é o homem operando milagres em nome do Senhor Jesus, e através do batismo com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, e mostrando para as pessoas que através daquele Jesus que foi crucificado, que foi rejeitado, humilhado, através dele, que ao terceiro dia ressuscitou e voltou aos céus, esses milagres estavam acontecendo. Louvado seja Deus. Tudo que você realizar em nome de Jesus, dê glória a Ele, dê glória a Ele, dê a honra a Ele, porque é através dele que nós realizamos todas as obras que realizamos sempre em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Temos aqui algumas concepções errôneas, irmãos. Muitos crentes não têm recebido o batismo com o Espírito Santo por não entenderem claramente a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Algumas das concepções erradas são: pensam que o batismo é o mesmo que salvação. Batismo que ele refere ao batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com o ou no Espírito Santo não é a salvação. A salvação é uma milagrosa transformação que se efetua na alma e na vida da pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Sua origem está na graça de Deus, seu fundamento é o sangue de Jesus Cristo. Está entendendo? Salvação é mediante o sangue de Jesus Cristo. Ele não abre mão disso. Jesus Cristo não morreu em vão. Jesus Cristo morreu para garantir salvação da nossa alma. O próprio Jesus Cristo deixa bem claro isto na sua palavra. Se nós o recebermos, nós teremos vida eterna com Ele. Os discípulos de Jesus que foram batizados com o Espírito Santo no dia do Pentecostes já eram salvos, como já mostramos. Na conversão, recebemos vida de Deus. Eita glória! Está entendendo? Quando você se converteu, você recebeu vida de Deus. Interessante, isso nos faz lembrar quando Deus quis dar vida para o homem, né? Ele soprou nas narinas do ser humano vida. E agora a gente vê aqui também esse outro exemplo. Nós recebemos vida, nós fomos soprados novamente vida em nós, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, nós novamente recebemos esse sopro de vida. E também no batismo, ele enche o crente de plenitude. A plenitude do Espírito nos faz transbordar e nos alegra imensamente. Outros confundem o batismo com a santificação. Santificação, meu amigo, você tem que buscar ela todo dia, assim como você busca a presença de Deus para a sua vida, a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou as manifestações do Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito Santo em sua vida, que nós possamos também buscar santificação, ou nos santificar. Devemos sim santificar as nossas vidas, porque sem santificação ninguém poderá ver Deus. Para ver Deus, só santificando, só através desta santificação.
O que é batismo com o Espírito Santo? É um revestimento. Batismo com o Espírito Santo, você vai ser revestido. Ele já está dentro de você, ele já habita em você, mas agora ele vai te revestir. É como se ele estivesse, digamos assim, eu aceitei. Alguém ainda vai olhar para você, vai ver um semblante diferenciado. Parece que você está diferente, semblante mais alegre. Você parece que tem alguma coisa diferente dentro de você. Agora, quando você é batizado com o Espírito Santo, esse revestimento, ele vem para fora. As pessoas vão ser tocadas através da sua vida, elas vão sentir o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Então, o que é batismo com o Espírito Santo? É um revestimento e derramamento do poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas. A principal evidência é essa, é falar as línguas dos anjos. Tem gente que tem medo. Fala, não, pastor, eu tenho medo, eu não sei se é da minha carne, se é o Espírito de Deus mesmo, eu já sonhei falando em línguas estranhas. Você já está revestido do Espírito Santo, basta ter fé, abrir a boca e pedir ao Espírito Santo para te encher, mais ainda, e também transbordar na língua dos anjos. É um revestimento, derramamento de poder, que é a língua dos anjos, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e serviço eficiente. Então quer dizer, para eu ser cheio do Espírito, com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, é exatamente para isso. É que nós possamos adorar mais, que tenha uma adoração mais expressiva, mais profunda e um serviço mais eficiente. Crente batizado com o Espírito Santo é um crente servo, é um crente que gosta de fazer a obra, gosta de ajudar, gosta de estar presente na casa do Senhor, abençoando a obra de Deus. Isso é um crente cheio, revestido do Espírito Santo. Ele adora com profundidade e tem um serviço eficiente para Deus. O que você tem prestado de serviço para Deus? Está eficiente? Tem pessoas conhecendo Jesus através do seu serviço? A irmã Carla, a missionária Carla, falou aqui no domingo passado que escreveu um livro, e que esse livro ele não trabalha só a parte culinária, mas sim a parte espiritual. Ou seja, você influenciar através da sua alimentação, ou ganhar alguma alma para Cristo com um simples prato bem feito que você possa fazer. Que coisa interessante, não é? Ganhando Jesus com as nossas habilidades. Qual é a sua habilidade? É pouca, é simples, é cozinhar. O que você faz de melhor? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você faz isso em profundidade, e isso pode ganhar almas, converter almas aos pés do Senhor Jesus. O que nós fazemos, devemos fazer com certeza como ao Senhor, e quando assim o fazemos e cheios do Espírito Santo, as pessoas são impactadas com isso. A evidência física inicial do precioso batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas sobrenaturais, conforme o Espírito conceder. Atos 2:4. Atos 2:4, põe aí por favor. Aleluia. Travou? Atos 2:4. Glória a Deus. Travou aí, irmão? Vamos abrir a palavra aqui. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É para todos. A evidência física é essa: todos vão ser cheios do Espírito Santo. Temos aqui também 3 condições para receber o batismo no Espírito Santo. Em todo batismo há 3 condições para que esse ato se realize. Primeiro, tem que ter um candidato a ser batizado, um batizador.
Um candidato, um batizador e um elemento ou meio em que o candidato vai ser imerso. No batismo de que estamos tratando, o batismo com o Espírito Santo, o candidato é quem? É você, crente. Sou eu, somos nós. Nós somos o candidato. O batizador é Jesus Cristo. Aleluia. E o elemento ou meio em que o candidato é imerso é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E a gente percebe aqui a unanimidade ou a convergência de um para com o outro, Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando em harmonia para nos manter aqui cheios do seu Santo Espírito. O batismo com o Espírito Santo é um só tempo. O batismo com o Espírito Santo a um só tempo é uma ditosa promessa da parte de Deus, uma dádiva celestial inestimável e uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. Irmão, querer entender ou viver o sobrenatural de Deus naturalmente, sem chance. A gente não consegue nem entender, muito menos viver o sobrenatural de Deus no nosso natural. É por isso que o Espírito Santo habita em nós, para a gente poder entender a sua palavra, porque é Ele quem discerne ela para nós, é Ele que explica ela para nós, é Ele quem está nos convencendo do que precisamos convencer, nos ensinando a orar, é Ele quem está nos impulsionando a estar aqui. Se eu perguntar aqui se você teria algum a fazer para hoje, uma grande parte dos irmãos teriam. Eu teria que fazer isso, aquilo outro, deixar isso, aquilo, não sei, alguém ali ou acolá. Mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós o obedecemos. Estar na igreja é obediência ao Espírito Santo. As propostas é para quê? Fique em casa. Você vai lembrar que a proposta foi tão forte que as igrejas se esvaziaram. Fique em casa. Essa doença é maior do que Deus. Esse problema é maior do que vocês possam suportar em Cristo Jesus. Olha só que engano, irmãos. Toda luta, todo problema, toda adversidade que você passar, jamais ouça a voz do inimigo ou das pessoas que não sabem o que estão dizendo. Afasta da igreja, fique em casa, não vá à igreja, você não está bem. Vem para a casa do Pai, corre para os braços do Pai, acredita no poder do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e você vai perceber que mais força você vai receber, que curas você vai receber, que a ação do Espírito Santo em sua vida não vai ficar uma coisa assim, eu sei que Ele está aqui, mas Ele não opera nada em mim. Seja cheio com o Espírito Santo e transborde esse Espírito, e grandes vitórias com certeza virão sobre a sua vida. Para você que busca o batismo, há alguma área de sua vida não submissa totalmente a Cristo? É uma pergunta que nós devemos refletir. Será que tem alguma área da minha vida que não é submissa totalmente a Cristo? Para eu ser batizado com o Espírito Santo, toda a minha vida tem que ser submissa a Ele. Se eu perguntar aqui se você tem algum segredo, eu acho que só aquela criancinha de colo lá, que não está falando nada ainda, no colo da irmã Ana, que não vai ter segredo. Mas o restante, não estou falando que não foi confessado não, tá? Tem segredo que a gente fala, tem segredo que a gente guarda, né? Mas nós temos os nossos segredos. Mas com relação ao Espírito Santo de Deus, não pode haver nenhum segredo. Pastor, mas o senhor está falando isso porque ele sabe de tudo. Não me refiro a ele saber de tudo, eu me refiro a você falar tudo, a você mostrar tudo, quem você é, o que você faz, como você se porta, aqui, ali ou acolá. O Espírito Santo sabe, mas ele gosta de vir e perguntar.
descer e conversar com o homem, perguntar. Deus sabe, mas Ele precisa de ter em nós realmente esta certeza. E nós precisamos de deixar tudo nas mãos do Senhor e não ter nenhum segredo, nada que não esteja submisso total a Cristo, na sua totalidade a Cristo. Tudo em nossas vidas tem que ser submisso a Cristo. E devemos também cuidar da nossa espiritualidade. João 15:2. Põe aí para mim, por favor. João 15:2. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós em João 15:2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Tem dado fruto, irmão? Através do Espírito Santo, a gente vai sendo limpo, a gente vai se purificando, a gente vai buscando santificação. É Ele que vai convencendo, é Ele que vai mostrando para nós o que precisamos, onde precisamos melhorar. E aí vamos tendo condições de sermos limpos. Limpa toda aquela que dá fruto. É o crente separando-se do mundo quanto à sua iniquidade e pecados. Nós não somos mais. Uma determinada irmã uma vez falou para mim, no gabinete, ouvindo ela falou: não, pastor, eu não vou entrar em comunhão com a igreja, não vou passar pelo período de disciplina para entrar em comunhão, porque eu não sei se eu vou pecar de novo. Ô irmã, se você fizer assim, vai acabar indo para o inferno, porque na realidade nós fomos um dia escravos do pecado, hoje nós somos livres do pecado. O pecado não nos domina mais. Quando acontece de cometermos algum pecado, é porque realmente nós ainda estamos na condição humana, falhos, mas não é porque Ele domina a gente, é porque nós em algum momento permitimos que Ele influencie as nossas decisões, pensamentos, emoções, reações, e aí acontece alguma coisa que desagrada o Espírito Santo, mas não por sermos escravos. Não somos mais escravos do pecado, graças a Deus e ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Podemos buscar santificação para as nossas vidas, sermos crentes santificados. Tem alguns resultados aqui, irmãos, do batismo com o Espírito Santo. Um deles, edificação espiritual pessoal, mediante o cultivo de línguas estranhas. O que é cultivo, irmão? Você sabe o que é cultivar, né? Você vai pegar uma semente, vai plantar, vai regar, vai adubar e vai deixar ela crescer. Para por aí? Não, você continua cuidando dela. Acabamos de ler, vai ter vara que você vai ter que cortar, porque não está produzindo nada. Vai ter vara que você vai ter que limpar, para ela poder produzir mais. Quem tem pé de jabuticaba em casa sabe disso. Se você deixar o pé muito cheio, o sol não entra, então os frutos virão pequenos e às vezes até nem virão. Precisa cortar algumas varas para o sol entrar, e algumas varas precisam ser limpas para poder produzir mais. Ei, o Espírito Santo quer produzir mais em você. O Espírito Santo quer produzir mais através de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos realmente entender que precisamos estar em santificação, buscando cada vez mais que o Espírito Santo nos revista. Então o resultado desse batismo é a edificação pessoal através do cultivo das línguas estranhas. Fala em línguas, irmãos, fala em línguas. Tem crente que já até esqueceu como é a língua dos anjos que ele recebeu. Deus não é aquele que dá e toma. Ah, não tenho mais não, Deus me tomou. Não. Deu, está dado, é seu, é um dom que Ele te entregou nas mãos. Não, pastor, Ele toma. Não vai tomar. Não vai tomar. Só vai perder se realmente não for salvo. Aí perde tudo, irmão. Perde até a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, nós temos dons que são ministrados sobre as nossas vidas. Temos também maior dinamismo. Crente batizado com o Espírito Santo
tem maior dinamismo espiritual, mais disposição e maior coragem na vida cristã para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho. Realiza o trabalho do Senhor, irmão, vale a pena. Nós já estamos aqui caminhando para o final dessa parte, irmãos, mas queremos deixar aqui um maior desejo e resolução para orar e para interceder. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, como é difícil orar, eu não entendo. Eu começo a falar com Deus, acaba as palavras. Deixa eu ser bem simples assim com você nessa noite. Namora o Espírito Santo. Que, pastor? Lembra quando você namorava? Tinha tanto assunto, irmão do céu. Até um mosquito que passava era motivo de trocar ideia com a namorada. Tinha assunto para dar e vender. Namora o Espírito Santo. Como é namorar o Espírito Santo, irmão? É estar juntinho dele, é falar suas intimidades para ele, contar os seus segredos, os seus sonhos, é falar como é que foi o seu dia, se foi bom, se foi ruim, se foi legal, se foi triste, é falar o que você está sentindo. A gente esconde muito os nossos sentimentos das pessoas. Às vezes a gente está sorrindo, mas o coração está ferido, sangrando, a gente está chorando por dentro, mas aqui a gente está sorrindo. O Espírito Santo não precisa de que você faça isso com ele. Conversa com ele, fala dos seus problemas, fala das suas fragilidades com ele, busca ele, permita que ele transforme algo dentro de você, permita que ele complete alguma coisa que esteja faltando dentro de você. Peça ao Espírito Santo para você ser mais orador, orar mais. Como é que é isso? Orar para poder orar mais? A gente começa a orar e pede a Deus para nos ajudar a orar mais. A oração é a tua arma, crente. É uma arma que Deus nos deu, é a oração, é esse diálogo, essa conversa que nós temos com Ele. E eu falo sem medo de ser feliz. Nada, nem ninguém, nem o inferno inteiro, nem o próprio inimigo, Satanás, pode impedir Deus de ouvir a nossa oração. Não existe empecilho para Deus ouvir o crente. Não existe empecilho para Deus ouvir a nossa oração. Quem já passou por perigo aí sabe disso. Deu tempo só de clamar o nome dele, irmão. E você é livre do perigo, você é livre do acidente, você é livre do assaltante. Por isso que nós temos que ser revestidos com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo para sermos abençoados dessa forma. Para encerrar, irmão, há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Uma garrafa pode estar cheia de água e não batizada em água. Cheia está só aonde? Dentro. E batizada? Vou lembrar a canetinha do pastor de novo. Não sei nem se ele não perdeu a canetinha dele, né? Ele colocou ela dentro da água. Primeiro ele molhou ela, depois ele colocou ela dentro da água. Irmãos, bem colocado essa diferença. Nós precisamos estar não só com o Espírito Santo dentro de nós, mas nós temos que estar com o Espírito Santo nos envolvendo. Lembra daquele corinho que diz para a gente mergulhar no Espírito Santo? Pois é, mergulhar nas águas do Espírito é estar totalmente envolvido por Ele. Você quer ser envolvido pelo Espírito Santo? Fique de pé, por favor. Eu convido a igreja para se colocar de pé. O primeiro homem, o homem natural, adâmico, teve uma vocação terrena. O novo homem, criado em Cristo, ressurreto, tem uma vocação especial, celestial, santificante. Portanto, como homens espirituais, necessitamos desse sobreexcelente e indispensável poder derramado sobre a igreja. E a promessa desse derramamento do Espírito é extensiva a todos nós. Esse Espírito Santo não tem limites. Mas ele vai vir, mas ele não vai conseguir preencher a casa toda, ou encher você todo, ou fazer você transbordar. Se aqui tivesse toda
raça humana, ouvindo essa palavra e desejasse ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, eles seriam, porque o Espírito Santo tem poder para envolver todo o ser humano que existe na face da terra. Mas não são todos que desejam, não são todos que querem. Nós que queremos, devemos buscar. Portanto, como homens espirituais, necessitamos desse poder derramado sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque incessantemente essa gloriosa dádiva celestial. Dádiva, presente, que veio do céu para você. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vamos fechar os nossos olhos, irmãos.